É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar da retomada da agenda reformista do Congresso, vamos falar de todas as medidas tomadas em relação à pandemia, mudanças na área política. Eu converso agora com o deputado federal pelo Novo de São Paulo, Alexis Fontaine. Deputado, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, deputado, vamos começar falando sobre essa agenda de reformas. A primeira já está sendo discutida, aliás, há bastante tempo, só que agora veio a parte do governo também em relação à reforma tributária. É a fusão de PIS e COFINS, só que o governo tem antecipado várias outras propostas, inclusive essa possível volta da CPMF, que eles insistem que não é CPMF, mas a gente sabe que seria muito parecida a cobrança e teria como argumento a compensação aí da desoneração da folha. Como é que o senhor vê essa proposta no geral, reforma tributária, em particular o que o governo tem falado? A reforma anda, nós temos uma base importante que é criar um IVA padrão internacional no Brasil que nós não temos hoje. Eu entendo que o governo montou uma estratégia, que o próprio Paulo Guedes deixou muito claro em algumas reuniões, dar o protagonismo para o Congresso Nacional fazer a reforma ampla, porque já tinham duas propostas, a PEC 45 e a 110. Então, ele, na verdade, foi a centelha, ele fez a provocação, fez a parte dele, de apresentar os impostos federais como a criação do IVA. E agora a Comissão Especial da Reforma Tributária acolhe isso, amplia, avançando com a proposta da PEC 45, porque a reforma tributária tem que ser ampla, Denise, ela não pode ser só focada em PIS e COFINS. Agora, o governo mesmo admite que seria melhor uma unificação de outros tributos, inclusive ICMS. Sempre argumenta que os governadores ficariam contra aquela velha justificativa. Agora, o governo acabou colocando uma alíquota de 12%, né, nessa unificação de PIS e COFINS, que gerou o mesmo tipo de reclamação que a proposta da Câmara, a questão da oneração do custo maior para o setor de serviços, especialmente. Né? Então, aí tem, primeira coisa, os governadores dos estados do Brasil já declararam apoio à PEC 45 e que querem que o ICMS entre nessa reforma porque eles sabem que não dá mais para tirar leite daquela pedra que chama ICMS, que é um contencioso muito grande. Então, tem que avançar sobre isso. Então, aqueles que eram resistentes no passado agora estão a favor. Na questão dos serviços, que estão reclamando porque haveria uma oneração dos serviços, na verdade tem um reequilíbrio. Hoje, serviços têm uma tributação inferior à produção de bens. Então, uma bicicleta paga mais tributos do que alguma prestação de serviço que a gente possa falar, sei lá, um cinema, uma academia, uma clínica, alguma coisa nesse sentido. Então, haveria um reequilíbrio. A neutralidade que é muito importante. Naquela alíquota de 12% está uma questão. Será que ela é realmente neutra ou será que ela está acima? Mas aí também cabe a nós, né, congressistas, temos dispositivos para poder fazer a revisão e não aceitar aumento da carga tributária. Aumento da carga tributária é inaceitável, mas isso não quer dizer que setores não tenham uma modificação. É só que eles não aceitam. Pois né? é. Que está problema nesse rebalanceamento, eles não aceitam. O governo também coloca que do ponto de vista global, a arrecadação ficaria igual. Só que tem esse reequilíbrio aí de quanto que cada setor contribui. Agora, em relação a essa transação digital, a tributação, Rodrigo Maia disse que por ele não seria discutido, mas ele falou que ele tem um voto dele contra. E na sua opinião? A minha opinião é que é um péssimo tributo. Nós já tivemos essa experiência no passado, não adianta mudar o nome. Não interessa se é um novo tributo ou se está substituindo um tributo. O que interessa é o princípio do tributo. Ele é cumulativo de uma base muito ampla. Quando você tem um tributo que é cumulativo, que vai se acumulando em efeito cascata, você vai contaminando toda a economia e você perde completamente a transparência do que você paga de tributo em bens e serviços. Então, se você vai exportar alguma coisa, você não consegue nem desonerar essa exportação porque você não sabe o que acumulou. É o pior de todos os impostos. É a socialização do pagamento de tributos que devia ser feito só para aquele que gera riqueza. Ele nem pergunta, ele nem tem uma base de geração de riqueza, é a simples movimentação. Ou seja, muita gente que hoje não paga tributo porque movimentou dinheiro por algum motivo, sei lá, pagando uma pensão de um filho, de um pai, alguma coisa, vai pagar. Uma venda de um automóvel antigo, um sofá velho, vai pagar tributo. Agora, a gente vê que a resistência diminuiu, por exemplo, o setor industrial já começa a aceitar, porque em troca o governo promete uma desoneração da folha que chegou a falar em 25%. E essa é uma grande reclamação dos empresários, é o quanto que custa contratar aqui no Brasil. Realmente, existe uma carga assim, desproporcional em cima da formalização, da quem está na CLT. Isso nós temos que desonerar.
Mas, primeiro, a ideia não é desonerar 100%, porque a carga que aqui em cima está mais ou menos em 340 bilhões de reais. Não há imposto que seja criado hoje que vai conseguir arrecadar 340. Eles falaram 25%, né? 25% aí seria uma desoneração parcial, né? Então, 25% do custo da contratação, então, uma parcial. Aí, eventualmente, aquela alíquota de 0,4 que eles estão falando, que é 0,2 no débito e 0,2 no crédito, mas tem números que não batem. Estão falando que ali arrecada 30, 40 bi, outra é 100 bi. Eles não mostraram Os ainda. números não estão casando. Então, assim, é muito complicado. Mas só o simples fato de criar um tributo ruim, por que a gente não desonera procurando outras formas de poder financiar essa desoneração? Como eliminar muitos subsídios tributários que tem em uma série de setores. Há outras possibilidades. Agora, tem clima na Câmara para votar rápido ou nessa comissão mista, porque aí pegaria a proposta também em tramitação no Senado? Tem clima rápido e tem uma base muito boa. A esquerda gosta da PEC 45, todo aquele bloco central, né, chamado Centrão, é o que está coordenando essa reforma e eles querem muito isso, sabem que é uma pauta positiva para o Brasil. Tem apoio de todo brasileiro que paga o custo do Brasil dessa carga tributária estúpida. E não é só isso, é os contenciosos, as disputas tributárias nos tribunais sobre carga tributária, as 1.500 horas que a gente fala que o brasileiro gasta só para poder apurar. Quer dizer, não é que ele está gastando para fazer, ele está agregando o custo, colocando o Brasil na posição 184 do banco, do business do Banco Mundial. Quer dizer, nós temos que parar de criar tanto problema para quem empreende e agregar tanto custo. Existe muito clima para poder aprovar. Agora, o governo buscou ampliar a base de apoio dele com proximidade do Centrão. O Centrão andou se mexendo, dois partidos se afastaram. E agora, como é que ficaria no caso, por exemplo, de uma reforma tributária, em que a gente percebe que há uma adesão maior a essa ideia desde o ano passado, mas com o governo lançando outras propostas que têm uma rejeição maior? Assim, esse bloco está formado ainda. Aquela suposta saída do DEM e do MDB do blocão, na verdade, era para a comissão mista de orçamento. Eles continuam lá, tanto que o PP é o relator, o MDB é o presidente, o PSDB, então eles continuam absolutamente lá. A proposta do governo, ela não é contraditória à PEC 45, ela é um encaixe exato da PEC 45 quando a gente fala em PIS e COFINS. A desoneração da folha é um anexo à parte. Ele seria contrapartida para o setor de serviços para poder ficar mais digerível esse aumento da carga tributária sobre serviços. Mas a gente tem que procurar outras bases, não uma saída rápida e simples, e nesse caso muito errada, que é a criação de uma CPMF. Agora, o setor de serviços possivelmente não escaparia desse aumento de carga? Não, porque quando você... Não no seguinte sentido, quando você vende para um consumidor final. Então, vamos chamar do B2C, Business to Consumer, né? Nesse caso, tem um aumento da carga tributária. Quando é para empresas, por exemplo, eu tenho uma empresa e contrato serviço de portaria, de limpeza, contador, vai gerar crédito. Hoje não gera crédito, hoje é custo. Quer dizer, eu compro ele e aquilo vira custo e começa a fazer parte do custo do que eu vendo. Quando gera crédito, já não vai mais fazer custo. Então, para empresas comprando serviços, não aumenta absolutamente nada. Ah, mas o valor que eu estou pagando é um pouco maior. Sim, mas você está se creditando de todos os impostos, que hoje você não se acredita. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, porque está tendo uma reclamação acheadeira desequilibrada. E boa parte dos emprestadores de serviço para o consumidor final estão no regime do simples, que não estão nessa reforma. Ficaria fora, né? Então, é uma parcela muito pequena. Existe também uma discussão se setores como educação e saúde, hospitais particulares e escolas particulares, teriam eventualmente uma alíquota diferenciada reduzida para não ter um impacto sobre isso. Mas aí entra na discussão da regressividade. Quem que paga escola particular e quem que paga hospital particular? Normalmente são as camadas mais altas da sociedade. Só que aí o governo pretende mexer também nas alíquotas de imposto de renda e quer a contrapartida desse imposto também e tirar alguns abatimentos, deduções do imposto de renda. Então é uma mexida muito geral que é difícil a gente ver exatamente o cálculo final que o governo trabalha, né? Mas o grande foco que nós temos que ter é os tributos sobre consumo. É lá que está a grande encrenca, é onde você... tem o freio puxado da economia brasileira. Onde que onera a economia em geral. É lá que está a grande encrenca, é lá que estão dando os grandes tributos, as grandes contenciosas, as brigas judiciais.
E é lá que a gente pode fazer o Brasil, né, economicamente, ficar no mesmo pé de competitividade que os outros países do mundo. É o que o investidor está olhando, né? Aquele que pode trazer dinheiro para cá. Exatamente. Não é o de renda e nem de propriedade. É exatamente isso. O de renda e propriedade seriam justiças, reequilíbrio de justiças. Mas a grande encrenca está lá, até na regressividade. Porque a maior carga tributária está na produção de bens, que é o perfil mais comum da população mais pobre do Brasil. E aí seria importante que houvesse um desfecho logo para essa questão da reforma tributária, pelo menos essa fase inicial de unificação, porque o próprio governo conta muito com a atração de capital externo para levar adiante concessões, privatizações, Exato. Tem marco do saneamento, várias mudanças na economia, né? Mas, Denise, é uma preocupação muito grande em ter segurança jurídica. Quando a gente imagina que nós temos quase 5 trilhões de reais nos tribunais discutindo, você mostra a insegurança jurídica. É 73% do PIB, segundo um estudo do INSPER com a OCDE. A média no mundo é 1, 2%, nós estamos em 73%. É assim, uma distância abissal. Isso mostra que uma empresa que vem para o Brasil, ela tem insegurança de que, será que eu vou fazer certo, não vou fazer certo? Ou será que eu estou fazendo certo, mas vem alguém e diz que não é aquilo, é outra coisa? A gente precisa ter segurança. O investidor não investe num país que não tenha segurança jurídica. E aí ele pode ficar aguardando o resultado da reforma também. Ou vai procurar outros países, essa que é a questão. Então tem a Índia para investir, tem a China para investir, vão procurar outros países que se tornaram novamente interessantes para investimento depois da pandemia. Mas uma hora que reequilibra o Brasil é uma grande oportunidade, é um mar de oportunidades. Mas nós temos que dar ambiente para as pessoas poderem fazer investimento aqui. Quando fala em complexidade tributária, perdemos até para a Argentina. A gente perde para o mundo inteiro. A gente só não perde para a Venezuela e para a Somália, algum outro país que economicamente não é comparável ao Brasil. Seria importante dar esse estímulo, impulso à competitividade mesmo, né? Muito importante. Porque dessa forma você foca no teu negócio e não em gastar tempo para poder cumprir as obrigações acessórias do governo. Eu ouvi aqui o deputado federal pelo Novo de São Paulo, Alexis Fontaine. Deputado, muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite, Denise. Obrigado. Com vocês.